Sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Quem vos fala aqui é o pastor Mário Luna. Desde já eu quero agradecer a sua audiência aí. Você sempre está assistindo aqui o canal durante todos esses trimestres e nós estamos iniciando um novo trimestre. A aula de hoje está saindo com atraso na gravação, infelizmente, tá? Já era para estar gravada e disponibilizada, mas eu tive alguns problemas a nível pessoal e numa correria danada eu não pude gravar a aula antes, mas eu estou tentando normalizar a gravação das aulas para que elas saiam no tempo devido, como sempre, tá bom? Hoje nós vamos estar estudando aí, começando o nosso terceiro trimestre de 2021, com a revista O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, a lição de hoje vai tratar da ascensão de Salomão e a construção do templo. Como sempre, vamos começar esta aula com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor querido, para poder dar esta aula na EBD comentada online. Eu creio, Senhor, que o Senhor mais uma vez iluminará minha mente para que eu possa ensinar e também iluminará a mente daqueles que estarão assistindo para que eles possam entender as verdades que serão ensinadas aqui nesta aula. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero pedir desde então que você não esqueça de dar um like nesse vídeo, de compartilhar, você clica lá, compartilhar, manda lá para sua rede social, para o seu Facebook, para o status do WhatsApp, se inscreva no canal, se você não é inscrito, se inscreva e também ative o sininho das notificações, porque assim você fica por dentro de tudo que vai acontecendo aqui no canal, tá bom? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição. Nessa lição, nessa revista, nós vamos estar estudando aí 13 lições. A ascensão de Salomão e a construção do templo, o reino dividido Jeroboão e Roboão, Acabe e o profeta Elias, Elias e os profetas de Azerá e Baal, o reinado de Acasias, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, o ministério de Eliseu, Naamã é curado de lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, reino do norte, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. Texto áureo. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Então, Salomão, ele faz um pedido. Ele tem direito de fazer um pedido e ele pede o quê? Sabedoria. Leitura bíblica em classe, 1 Reis, capítulo 4, 29 a 34. E deu Deus Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de todos a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Enzarita, e do que Remã, ou Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro até o Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. 1 Reis 6, 1, 11 a 14. E sucedeu que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zivi, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edifica, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Então nós temos aqui uma promessa condicional.
Se você obedecer, eu vou fazer. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Objetivo geral desta lição: expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Objetivos específicos: primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E terceiro, apontar os feitos de Salomão. Os tópicos desta lição estão divididos em 3 e são: primeiro, sabedoria de Salomão. Na sabedoria de Salomão nós vamos tratar da virtude de Salomão, o sábio pede sabedoria, a sabedoria na prática. No tópico 2 nós vamos estudar a consolidação do poder, a glória do reino de Salomão, o orgulho precede a ruína. E no número 3, a construção do templo, o nobre propósito de Salomão, o templo do Espírito Santo e a glória do Senhor. Introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e de poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. E, entretanto, Salomão se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então, nós vamos entender aqui que, de acordo com isso, por amor ao rei Davi, Deus estabelece o reino de Salomão, cheio de glória e de poder. Segundo, durante o reinado de Salomão, Israel atingiu o apogeu na história. E terceiro, entretanto, Salomão se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos, e isso trouxe ele a uma queda. Antes de começarmos aqui a questão do primeiro tópico, eu queria falar um pouquinho o seguinte. Queria falar de conhecimento e sabedoria. Enquanto o conhecimento representa nossas experiências e aprendizagens adquiridas no mundo exterior, a sabedoria, especialmente a proveniente de Deus, nos dá a condição de transformarmos esses conhecimentos em prática de vida, a fim de mantermos equilíbrio e coesão e justiça. Então, a sabedoria de Deus, Deus se aproveita, Deus nos dá sabedoria e ele vai usar o quê para poder... Essa sabedoria está ali, Deus derrama a sua sabedoria, mas essa sabedoria ela vai necessitar do quê? Do conhecimento e das experiências que nós temos no nosso dia a dia. Então, uma pessoa que não estuda a palavra de Deus, não medita na palavra de Deus, por mais que ele peça sabedoria a Deus, ele, sem o conhecimento das coisas de Deus, da vontade de Deus, ele não vai saber colocar em prática aquilo que está na palavra. Agora, quando nós não temos sabedoria, nós podemos estudar e não vamos saber e não vamos conseguir aplicar, tá? Colocar em prática aquilo que estudamos. E é por isso que precisamos de sabedoria, porque a sabedoria de Deus nos faz saber aplicar aquilo que aprendemos sobre Deus no dia a dia. Então, isso é importante dizer. 1. Sabedoria de Salomão, a virtude de Salomão. Ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, Salomão escolhera a sabedoria do que se depreende o quanto já era sábio. Então nós entendemos o seguinte, Salomão ele pede sabedoria na hora que ele tem ali o direito de fazer um pedido. Então Deus já havia dado a ele já tinha alguma sabedoria. Porque em vez dele querer outra coisa, ele pede o quê? Sabedoria. 1 Reis, tá? 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 diz: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, Deus, pede o que quiseres que te dê. Na nova versão, na NVT, diz assim, naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, peça o que quiser e eu lhe darei. E aí, nós temos em 2 Crônicas 1:10 o seguinte, dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este povo tão grande povo? Então, Salomão, ele faz um pedido de quê? Ele quer sabedoria.
Virtude. O que é virtude? É a qualidade daquilo que está de acordo com o que é considerado correto e desejável. Isso é uma virtude. Salomão, ele tem essa qualidade. 2. Se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Salomão, ele sabe o que pedir. Quando nós lemos 1 Reis, capítulo 3, 11 a 13, diz assim: E disse-lhe Deus, porquanto pediste estas coisas e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então Salomão, ele pede sabedoria a Deus e Deus dá a ele além daquilo que ele pede. Por quê? Porque Salomão, ele tem o entendimento, o que era necessário ali para poder se pedir. Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Então Salomão tem um senso de prioridade. E eu quero fazer uma pergunta: qual é a sua prioridade? O que você tem como prioridade de vida? A palavra do Senhor, ela vai deixar bem clara o seguinte: nós temos que ter as prioridades certas. Preste atenção nisso aqui, ó. Pelo fato de Deus ter aprovado a forma como o rei definiu suas prioridades, deu-lhe também prosperidade, riqueza e honra. Jesus também falou a respeito de prioridades. Ele disse que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que realmente necessitamos também nos é concedido. Mateus 6:33. Então, Salomão, ele tem como prioridade aquilo que o ajudaria a cumprir a missão que Deus lhe deu. Qual é a sua prioridade de vida? É algo para poder cumprir a missão que Deus te deu ou é algo para satisfazer seus desejos pessoais? Se você está no Evangelho com a finalidade de satisfação dos seus desejos pessoais, você é uma pessoa que muito cedo vai se frustrar. Porque Deus não é gênio de lâmpada. Deus não está aqui para satisfazer as nossas vontades. Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos. Deus está aqui para suprir as nossas necessidades quando colocamos a sua obra em prioridade. Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas que são as nossas necessidades, Ele vai suprir. Então Salomão, ele entende o seguinte: eu estou como rei e eu preciso de quê para governar? Sabedoria. Então Salomão pede o quê? Sabedoria. Se você recebeu uma missão de Deus, eu não sei qual é a missão que Deus te deu. Quem sabe você seja um pregador, quem sabe você seja um conselheiro, quem sabe você seja uma pessoa que leva o povo a adorar a Deus com louvores de adoração. Quem sabe você tem uma outra tarefa na obra do Senhor. Você tem que pedir algo relacionado à missão que Deus te deu como prioridade. Ser cheio do Espírito Santo, ter discernimento de Deus. Você que prega, você que ensina. Todo cristão precisa também, mas você que prega, você que ensina. Iluminação do Espírito de Deus para você compreender as Escrituras. O que você está pedindo? Às vezes a sua oração está recheada de coisas humanas, materiais, necessidades do dia a dia que não contribuem muitas vezes para o reino de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: será que Deus é possível Deus abençoar dando um carro, dando sabedoria, dando força, dando vida, dando saúde para que uma pessoa possa trabalhar e conseguir conquistar um carro? Pode. Mas se Deus tiver um projeto em relação ao reino com este carro, Deus vai entrar com uma intervenção de alguma maneira. Existem pessoas, inclusive, que até ganham o carro. Existem pessoas que ganham casas. Deus pode fazer, mas tem que estar envolvido com o reino. Não adianta também eu querer enganar Deus e falar: não, Deus, olha, se tu me der um carro, eu vou fazer a tua obra. Deus conhece o meu coração. Eu não consigo enganar a Deus.
Eu consigo enganar pessoas, Deus eu não consigo enganar. Então não adianta você dizer para Deus, fazer propósitos com Deus, fazer votos com Deus, dizendo, não, se tu me der um carro, tu vai ver, eu vou fazer a tua obra em muitos lugares. Deus já sabe que quando você receber o carro, você vai se esquecer de tudo que você falou. Então você não vai receber esse carro dessa maneira, não. Eu não estou dizendo que você não possa conquistar por meio do trabalho, por meio do esforço, mas como uma intervenção sobrenatural de alguma maneira para que Deus possa te abençoar com esse carro, isso não vai acontecer, porque a tua motivação não é a motivação correta. Isso é importante dizer. Então Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Salomão pede a coisa certa. Salomão pediu sabedoria, não bênçãos materiais. Mas Deus lhe deu também riqueza e vida longa. Mesmo que o Senhor lhe prometa prosperidade aos que o seguem, concede-nos o que precisamos se pusermos seu reino, seus interesses. Ó, presta atenção aqui, ó. Mesmo que o Senhor não prometa prosperidade aos que o seguem, concede-nos o que precisamos se pusermos o reino, seus interesses e seus princípios em primeiro lugar. Deus não promete riquezas para quem segue a Ele. Ele não promete. Não tem isso na palavra de Deus. Se você quiser se ancorar no Antigo Testamento, sem ter base no Novo, você vai ter problema. Porque para você poder ancorar o que está no Antigo, você tem que ter base no Novo. Tem no Novo base para isso? Então nós temos... Ah, mas a palavra é toda inspirada. É inspirada. Mas nós temos que entender que promessas de Deus para Israel é diferente de promessas de Deus para a igreja. Então, no tempo antigo, Deus, através da obediência, prosperava materialmente. No tempo do Novo Testamento, Deus, através da obediência, prospera espiritualmente. Isso não quer dizer que Deus não possa te abençoar materialmente. Mas eu estou mostrando que essa não é a prioridade. Pelo menos dentro do Novo Testamento. Deus pode abençoar, pode abençoar. Deus abençoa proporcionalmente aquilo que você está fazendo também. Estudando o trimestre que falou sobre Jó, tivemos uma compreensão enorme disso. Jó era um homem muito rico, mas de acordo com o que ele fazia negócio, ele ia enriquecendo mais, porque era muito grande o volume de negócios que ele fazia. Se você é um assalariado, Deus vai te abençoar, vai te prosperar, mas de acordo com a medida do seu ganho. Tem muita gente que ganha um salário mínimo e consegue viver de uma forma gloriosa para a glória de Deus. Tem pessoas que ganham 10 salários mínimos e estão endividadas. Deu para entender? Então a prosperidade não está na quantidade do que você ganha, e sim em como você vai administrar aquilo, em como você vai usar aquilo, em como você vê as prioridades de vida. Tem gente que vê em prioridade de vida um monte de coisa supérflua, e aí vai só se endividando. Mas a prosperidade, Deus nos dá sabedoria para administrar o que temos. Mas se uma pessoa ganha um salário mínimo, ela não vai conseguir ter muito mais do que isso. Por quê? Porque o que ela ganha é proporcional. Agora, se ela tem um emprego melhor, ela pode almejar um emprego melhor. Ela pode pedir a Deus sabedoria para lhe dar uma direção. Ela pode se capacitar através de cursos técnicos e ela vai crescendo. Daqui a pouco ela pode alcançar um salário melhor. Mas achar que simplesmente orando, sem se mobilizar para aquilo vai acontecer, sem você ter capacitação profissional para aquilo vai acontecer, não vai acontecer. Nós vivemos num mundo humano. Pessoas querem pessoas qualificadas para exercer determinadas funções. Como é que uma pessoa que não tem aquela capacitação vai querer galgar uma posição no qual ela não tem capacidade para galgar? Então você tem que se capacitar. E aí o seu salário pode melhorar? Pode melhorar. Tem muita gente reclamando, eu não aguento mais ganhar salário mínimo. Já pensou uma forma? Já pensou em algo que pode aprimorar os seus conhecimentos, no sentido de você ser capacitado para você poder exercer um patamar maior dentro daquilo que você sabe fazer? Você precisa sair da zona de conforto. Caso contrário, a coisa não vai fluir. Certo? 2. O sábio pede sabedoria. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. 1 Reis 3:7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou ainda menino pequeno. Nem sei como sair, nem como entrar. Salomão tinha apenas 20 anos de idade quando começou a reinar. Tinha pouquíssima experiência administrativa.
Ao denominar-se criança, estava reconhecendo com toda franqueza que seu conhecimento era o quê? Incompleto. Salomão, ele tinha consciência que o seu conhecimento era o quê? Incompleto. Ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa. Ele tinha uma tarefa grande. O que é consciência? É conhecimento, é noção, é percepção acerca de nós mesmos, da nossa condição. Nós temos que ter consciência de como estamos vivendo, de como estamos lidando com as coisas. Às vezes a gente quer algumas coisas, mas a gente parece que não tem consciência, não temos entendimento. Tem coisas que fogem ao nosso controle e mesmo assim nós estamos ali como se nada tivesse acontecendo. Então nós temos que ter consciência. Salomão tinha consciência da grande tarefa que estava sobre os seus ombros. Como é que ele vai realizar isso? Ele falou, não, eu preciso de sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, eu não sei como fazer isso. Certo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele tem ali o quê? Consciência. Consciência, tá? Da situação. 3. A sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e o quê? Diabólica. Tiago 3, de 13 a 16, na Almeida Revista Corrigida, diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem de amarga inveja e sentimento faccioso, o que é um sentimento faccioso? É aquele que se opõe à regra estabelecida, se opõe à ordem, é insurgente, é alguém que promove sedição, divisão, tá? Sectarismo, tá? Então, se tem sentimento faccioso, que era o que estava aparecendo nos dias de Tiago, em vosso coração não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Pessoas que têm sentimento faccioso, que se opõem à regra, que promove divisões. É uma coisa terrível isso, tá? Tiago asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago 1,5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e se lhe é dada. Então, Tiago capítulo 1, versículo 5. Louvado seja o nome santo do Senhor. Liberalmente, o que é liberalmente? É com liberalidade, generosamente. Deus dá? Deus dá. Ele tem poder de fazer algo grande. Precisamos entender o seguinte: a mesma sabedoria que foi dada a Salomão também está à nossa disposição, pois é o mesmo Deus que oferece a nós. Mas como podemos consegui-la? Primeiro, devemos pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Em segundo lugar, devemos nos dedicar inteiramente ao estudo e à aplicação da palavra de Deus, que é a fonte da sabedoria. É a fonte da sabedoria divina para a nossa vida. Então, se você quer sabedoria, mas você não quer estudar a palavra de Deus, aí você não tem como. Baseado em que eu posso dizer isso? Deus se agrada quando os crentes buscam em oração sincera a sabedoria divina e um coração entendido. Mas também devemos estudar a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para te fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2, do 1 ao 6, diz o que eu acabei de ler.
Tá bom? Louvado seja o nome santo do Senhor. As características desta virtude de sabedoria que vem do alto são a pureza, a pacificação. Então, quem tem sentimento faccioso não pode ter sabedoria do alto, porque vai na contramão das características da sabedoria divina. A pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. O que é pacificação? Ação ou efeito de pacificar, restabelecimento de paz. Quantos cristãos não promovem a pacificação? Quantos cristãos promovem contendas, promovem divisões, levam boatos, mentiras, suposições para outras pessoas para inflamar essas pessoas? Isso é uma coisa terrível. Sabe o que nós estamos fazendo quando agimos dessa forma? Trabalhando para o diabo. Nós trabalhamos para o diabo de graça. Certo, é de graça. Estamos trabalhando para o diabo a troco de nada. Sabe por quê? Porque isso é obra maligna. Deus não está nisso. Sentimento faccioso, divisão, emulação, iras, invejas, contenda. Deus não está nisso. Então você vai ver que a sabedoria do alto tem ali as qualidades, é totalmente diferente, características totalmente diferentes. O que é prudência? É virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos. Uma pessoa prudente é uma pessoa que vai ouvir alguma coisa sobre uma situação ou sobre alguém e ela vai analisar aquilo. E ela vai procurar saber o fundamento daquilo. E ela vai pensar o seguinte: se eu levar isso à frente, isso traz alguma edificação? Não, não traz. Então não leva para lugar nenhum, deixa ali, para ali, corta ali o ciclo. Mas o problema é que nós ficamos espalhando as coisas, chega até nós ficamos repassando. Cadê o filtro? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É para a glória de Deus isso que você vai falar com outra pessoa que você ouviu falar? Você pode dizer que é em nome de Jesus, Colossenses 3,17? Tudo que façais por obra ou por palavras, fazei em nome de Jesus. Você pode dizer que é em nome de Jesus? Então não faça. Não fale, seja uma pessoa prudente. O que é benevolência? É boa vontade, é compreensão para com alguém. A sabedoria do alto, ela é benevolente, ter compreensão, se colocar no lugar do outro. Cadê essa atitude? E às vezes dizemos, eu sou sábio. O que é misericórdia? Sentimento de dar, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia. É compaixão. Cadê a nossa compaixão pelas pessoas? Isso é importante dizer. Porque Tiago 3,17 diz, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, ou seja, ela é sincera. Tem muita gente que usa de hipocrisia. Na frente é uma coisa, por trás é outra, ela usa máscara. O cristão não pode ser assim. Jesus era sincero. Nós, como seguidores de Cristo, precisamos ser sinceros. Salomão pede sabedoria porque, preste atenção, imagine Salomão ali realizando governo, se ele não tem pureza, se ele não é um pacificador, se ele não é prudente, se ele não é benevolente, se ele é misericordioso, se ele não tem bons frutos, se ele não é imparcial e se ele não tem sinceridade. O reino não tem como ser administrado. Deus não tem como se agradar disso. Uma pessoa que busca a Deus para realizar a obra de Deus, pede a Deus sabedoria e estuda a palavra, porque é na palavra que Deus vai trazer a sabedoria ao nosso coração, através da palavra, porque Deus vai usar a palavra para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Nós vamos agir de forma humana. A natureza pecaminosa vai falar mais alto. Então, cuidado. Busque a sabedoria de Deus. Ela é importante. Ela é importante. Deus se agrada disso. Deus se agrada muito disso. Síntese do tópico 1. A virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa,
os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que eles fizerem. Aonde estão as nossas virtudes? Aonde estão a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade, a sinceridade? Irmãos, nós estamos vivendo dias, nós acabamos acostumando a falar assim: irmãos, quem está na direção é o Espírito Santo. Essa obra está sendo realizada pelo Espírito Santo. Eu estou na frente desse culto na direção do Espírito Santo. Tá, mas quando você vai ver, tudo que é feito durante... Muitas coisas que são feitas no decorrer ali do trabalho que nós estamos realizando para Deus, o culto que estamos realizando para Deus, ou as obras que estamos realizando para Deus, muitas coisas têm a ver com as nossas preferências. Com as nossas preferências nossas, algo pessoal. Então eu vou dar oportunidade para quem eu gosto, para quem eu tenho afeição. Eu não vou dar oportunidade para quem eu deveria ter comunhão. Eu estou ligado na afeição. Quem é do meu grupo? Está errado. O Espírito Santo não é faccioso. O Espírito Santo não promove divisão. O Espírito Santo, ele é alguém que traz misericórdia. Ele é alguém que não age com parcialidade. Ele é imparcial, ele é sincero. Então, muitas vezes nós dizemos que está na direção do Espírito Santo, quando na verdade está na nossa direção. E é por isso que a obra de Deus está sofrendo. E é por isso que está tendo tanto problema nas igrejas locais. Em algumas igrejas locais, toda igreja tem problema porque tem ser humano. Mas eu digo problemas que estão demasiados por causa de quê? Porque o Espírito Santo não está mais no controle muitas vezes, em muitas ocasiões. Somos nós no controle. Nós não temos mais o trabalho de orar, de pedir a Deus, de nos colocar de joelho, de começar a orar. Se você já sabe que vai dirigir um culto daqui a 2, daqui a 3 dias, começar a orar, falar: Senhor, me ajuda, me dirige, me dá a direção pelo Teu Espírito Santo, me mostra quem o Senhor quer usar naquela noite, através de quem o Senhor quer operar, me mostra como o Senhor quer que seja realizado. Vira uma coisa engessada. As pessoas já sabem o que vai acontecer durante o culto todo. Irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo não está engessado. O Espírito Santo trabalha de forma diversa, multiforme. A forma de Deus trabalhar é multiforme. Pelo amor de Deus. As pessoas já sabem tudo que vai acontecer no culto. Até mesmo os louvores que vão ser cantados, porque sempre as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, da mesma forma. Isso acaba sendo uma coisa repetitiva. Nós que somos cristãos, a Bíblia fala de oração e não de reza, porque a reza é algo que é decorado. Tem muito culto decorado, tem muita coisa que estamos fazendo para Deus decorada. Passa a se tornar uma coisa, inclusive, chata. Pastor, mas não é para os homens, é para Deus. Sim, mas é chato. Porque é repetitivo, é cansativo. É cansativo. Deus tem novidades, coisas novas. Deus trabalha de forma diferente. Vai ver o ministério de Jesus. Jesus não ficava operando as mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma maneira o tempo todo. Então é cansativo, sim. E o pior de tudo, sabe o que é? A culpa disso é nossa, porque nós engessamos os nossos cultos. Quando você vai lá e tematiza os cultos, eu não sou contra, não estou falando que não pode, mas quando você tematiza o culto, você diz assim: hoje é um culto temático, é culto da cura divina. E se Deus quiser batizar com o Espírito Santo naquela noite, como é que faz? Você não vai buscar batismo no Espírito Santo naquela noite porque você disse que é culto da cura. Aí você faz um culto de batismo no Espírito Santo, só que naquele culto Deus quer curar. Nós estamos engessando Deus, nós queremos botar Deus numa caixinha. Deus não é homem, Deus não age de acordo com a nossa vontade, Deus age de acordo com a vontade dele. É ele mandando e nós obedecendo, não é nós mandando e Deus dizendo: sim senhor, pastor Mário Luna, o que o senhor deseja nessa noite? É cura, então eu vou curar porque tu tá falando que é pra curar. O que tu deseja, pastor Mário Luna? É batismo no Espírito Santo? Então eu vou batizar porque tu tá mandando, me pedindo, ordenando, decretando, profetizando que eu tenho que batizar. Irmãos, em nome de Jesus,
Vamos acordar para a realidade, vamos acordar porque nós estamos brincando com o sagrado. Nós estamos levando as coisas de Deus de qualquer maneira e Deus não se agrada dessas coisas. Eu não estou dizendo que você não possa fazer um culto de cura, um culto de batismo no Espírito Santo, mas esteja aberto ao Espírito Santo mudar tudo aquilo e falar: hoje eu não vou curar, mas eu vou batizar. Hoje eu não vou batizar, mas eu vou curar. E acabou, quem manda é ele é o dono da obra. Nós estamos apenas aqui para servi-lo. Certo? Tópico 2. A consolidação do poder de Salomão. 1. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado, estabelecido em paz e justiça. 1 Reis 4:24 diz: porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifisa até Gaza, até todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao longo da maior parte do seu reinado, Salomão aplicou bem seu conhecimento porque buscou a Deus. Os frutos dessa sabedoria foram paz, segurança e prosperidade para a nação. Este período é frequentemente considerado um ideal que qualquer nação pode alcançar se permanecer, condicional, se permanecer unida em sua confiança e obediência ao Senhor, tá? Isso é importante dizer. O povo tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. 1 Reis 4:20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. O povo se alegrava, o povo festejava. Por quê? Porque Deus estava trazendo fartura, boas condições. A obediência, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as necessidades que nós temos, serão acrescentadas. Mas nós estamos fazendo ao contrário, nós estamos buscando primeiro as coisas materiais e deixando as coisas do reino para o lado. Parece até no tempo de Ageu, colocar as prioridades das suas vidas, colocar as suas vidas como prioridades e deixar as coisas de Deus em segundo lugar. E por causa disso não havia prosperidade, as coisas estavam escassas para eles. Eles trabalhavam e o dinheiro deles não rendiam. Por quê? Porque eles tinham colocado a vida deles como prioridade. O reino de Deus é prioridade. As coisas de Deus é prioridade. Mas, pastor Mário Luna, preste atenção no que eu vou dizer para o senhor. Eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou colocar o reino de Deus como prioridade se eu só posso ir aos cultos no templo no domingo? Quem foi que disse para você, esse é um outro erro gravíssimo que está sendo ensinado por aí, quem foi que disse para você que colocar o reino em prioridade tem a ver com a sua frequência no templo? Quem foi que disse isso para você? Em que lugar está escrito isso? Não tem a ver com a sua frequência no templo. Se você pode 2, 3, 4 vezes na semana, glórias a Deus, mas não tem a ver com a sua frequência no templo. Tem a ver com como você vive a sua vida como um todo, não uma vida compartimentada. Porque tem gente que vai 4 vezes na semana no templo, mas tem uma vida totalmente desagradável a Deus. Você sabia disso? Porque ele só é cristão no templo. No templo ele tá lá para orar, no templo ele tá... E muitas vezes nem no templo, porque às vezes ele tá lá para bater papo, para falar da vida dos outros, quando termina o culto, antes do culto, ou no meio do culto. Você tá entendendo? Então, colocar o reino como prioridade é entender a missão que Deus te deu, brilhar como luz aonde você estiver, no trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, aonde você estiver, você brilhar como luz, anunciar o nome do Senhor. Isso é colocar o reino em primeiro lugar. Cuidar da sua vida espiritual. Você pode, às vezes, só poder ir uma vez na semana no templo, mas você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que lê Bíblia. Tem gente que vai 2, 3, 4, 5 vezes na semana, mas não lê Bíblia, não ora. E eu não estou dizendo por isso que você deve, então vai uma vez só, porque é muito melhor do que você ir 5 vezes e não ler Bíblia e não orar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui que uma coisa é melhor e outra é pior, no sentido de comparar uma com a outra. Eu só estou mostrando que é agradável a Deus que você busque ao Senhor, que você leia a palavra do Senhor, que você estude, que você vá ao templo sim, de acordo com a sua possibilidade.
vencendo obstáculos, desafios, sim. Mas eu quero dizer o seguinte, colocar o reino em primeiro lugar não está associado à sua frequência no templo. Porque tem gente que não pode ir. Mas não pode ir vários dias na semana, mas quando você pode ir, você vai e você está ali levando a obra de Deus como deve ser levada. É diferente. Agora, tem pessoas que foram chamadas para um tempo mais integral, às vezes vivem da obra, às vezes são sustentadas financeiramente pela obra, aí ele realmente tem que estar mais frequente. Ele tem que estar lá mais. Por quê? Porque ele é custeado pela própria obra de Deus. Então ele tem que dar mais assistência. Agora, quando a pessoa ela não é custeada pela obra de Deus e ela tem o seu trabalho, ela tem os seus afazeres, ela vai ter um tempo que ela deve dedicar aí ao templo, sim. Mas não adianta botar faca no pescoço dela e dizer assim, olha, você não está botando as coisas de Deus como prioridade. Quantas vezes você está lá fazendo as coisas de Deus no seu trabalho? Fazendo as coisas, a obra de Deus brilhando como luz aonde você está. Então, nós temos que ter cuidado com isso também, tá? 2. O orgulho precede a ruína. E aqui é muito triste dizer isso. O que é preceder? É estar ou vir antes. É anterior. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo essa folha de papel? Tá? Imagina aqui, ó. Se eu tentar rasgar ela, ó, eu não consigo. É bem difícil. Não dá. Isso aqui é como se fosse uma dinâmica que você poderia até ter mostrado, né? Mostrar na sua aula. Você não consegue. Por quê? Porque ela é uma folha de papel, ela é extremamente frágil, mas nessa posição não dá para rasgar. E por que eu estou usando isso aqui? Para mostrar o seguinte, às vezes as pessoas pensam que são as grandes coisas que acabam com o casamento, acabam com o ministério, acabam com a vida espiritual de alguém. Não, são as pequenas coisas. E foi isso que aconteceu na vida de Salomão. Agora eu vou pegar um estilete e eu vou começar a passar alguns rasguinhos aqui. Não muitos, tá? Então, ó, já dei uns 2, já dá pra ver aí uns 2 rasguinhos pelo menos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos puxar de novo. Deu pra ver? O que aconteceu? A folha rasgou. Por quê? Porque foi enfraquecida aos poucos até não ter mais a consistência que tinha, né? A condição, a firmeza que tinha, e ao puxar, rasgou. Foi isso que aconteceu na vida de Salomão. É isso que acontece na minha vida. É isso que acontece na sua vida. As pequenas concessões. Você vai deixando de orar aos poucos. Você vai deixando de ler Bíblia aos poucos. Você vai concordando com coisas que não estão na palavra de Deus aos poucos. E quando vê que não, você está com uma vida derrotada espiritualmente. Então, aí vem o orgulho que vai preceder, vem antes do quê? Da ruína. Porque aí a gente começa. É a mesma coisa também. Deus começa a usar a sua vida, vai usando a sua vida, vai usando a sua vida. E aí você começa a gostar daquilo. E aí você começa a ficar ali todo bobo com aquilo no sentido. Aí o inimigo ele começa a trabalhar na sua mente dizendo, ó, você é muito importante aí, ó. Não pode faltar você, ó. Você é a pessoa que ora e Deus faz. Você é a pessoa que prega e Deus faz acontecer. Você é a pessoa aí que canta e Deus derrama a sua glória. Ó, você é importante, você é uma peça-chave aqui, ó. Se faltar você, não vai acontecer nada. E aí você começa a encher seu coração de quê? De orgulho. Começa a encher seu coração de soberba, e quando vê que não, você se acha melhor, você se acha mais importante, você se acha aquela pessoa que não pode deixar de ter. Você chega ao cúmulo do absurdo de dizer, se eu não for pro culto, Deus não vai operar. Quando vê que não, a queda vem. Não deixe isso entrar no seu coração, não. Não deixa, não. Existem muitas pessoas que se preocupam muito do seguinte, alguém às vezes, quando você acaba de pregar, ela vem até você e diz assim, irmão, pela bondade de Deus, Deus usou sua vida. Aí a gente se preocupa em dizer, tudo seja para a glória de Deus. Mas você sabia que eu posso dizer isso da boca para fora? Você sabia que eu posso dizer isso da boca para fora? E o meu coração tá cheio ali de orgulho? O meu coração tá vaidoso com aquilo? Então, nem sempre a questão é dizer, seja para a glória de Deus, mas a minha vida saber que é para a glória de Deus. Eu posso até nem falar nada com quem vier dizer isso para mim,
O que importa é como eu estou me vendo diante de Deus. Eu sou dependente dele, eu não sou autossuficiente. Infelizmente, Deus deu tudo aquilo para Salomão. Salomão se descuidou e acabou naufragando. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder e deixou invadir, né? Deixou invadir seu coração. Então ele teve o quê? Sede de poder. Quando nós lemos aqui, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim, ó. 1 Reis 1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Às vezes as pessoas não aceitam nos dias de hoje, né? Falar assim: ah, pastor, esse negócio de falar de julgo desigual, namorar com uma pessoa não cristã, o que tem a ver? Tem muita gente não cristã que tem muito mais caráter do que quem é cristão. Ei, que história é essa? Ele pode até ter boas qualidades, ela pode ter até boas qualidades, humanamente falando, mas ela não tem um novo nascimento. Ele não tem um novo nascimento. Ele não é um cristão, ela não é cristã. Eu não estou falando de gente que vem pro evangelho e o esposo continua fora do evangelho, ou a esposa, ou alguém que estava namorando já fora do evangelho e vem pro evangelho, o noivo fora do evangelho e vem pro evangelho, um dos dois. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você, cristão, ir lá procurar. Olha o que pode acontecer: perverter seu coração. Depois você não vai reclamar. Enquanto você vai estar indo para a presença do Senhor pro culto, às vezes seu marido vai estar indo pro bar. Enquanto você vai estar indo pro culto, a sua esposa vai estar indo pro baile funk. Você procurou, e depois você quer que Deus ajeita aquilo que você fez de errado. Deus não vai ajeitar, não. Deus pode até ser misericordioso, Deus pode até agir de misericórdia, pode até, mas você vai ter ali grandes problemas. E você está pronto para suportar o que vai vir? Então Salomão procurou coisas erradas. Deus havia dito que não era para fazer aquilo, mas ele, como rei, eu sou rei. Eu sou rei, então eu posso. Outras pessoas não podem, mas eu sou o rei, eu posso. Quem é que vai falar contra o rei? Quem vai se levantar para falar para o rei? Ninguém vai falar para o rei nada. Pode ser mandado matá-lo. Ele vai falar o quê? Ele não vai falar nada, ele vai ficar quieto. Porém, Deus fala. Deus fala, porque o rei tinha sido colocado ali para fazer uma missão para Deus. Preste atenção nisso aqui. Deuteronômio 17:17. Moisés havia dito que nenhum rei de Israel devia ter muitas mulheres. Está em Deuteronômio 17:17. E a queda de Salomão se tornou mais fácil por ele ter tido muitas mulheres do tipo errado. Apesar de os múltiplos casamentos de Salomão serem basicamente de natureza política, ele se apegou bastante a essas mulheres e, por fim, aos deuses delas. Anos mais tarde, Neemias repreendeu os homens de Israel por tomarem esposas estrangeiras da mesma forma que Salomão. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Neemias 13:26. Deu para você entender? Então, embora Salomão tivesse claras instruções da parte de Deus para não se casar com mulheres estrangeiras, optou por desconsiderar essas ordens. Não se casou apenas com uma, mas com muitas, que subsequentemente o afastaram de Deus. O Senhor conhece as nossas forças e fraquezas, e suas ordens visam sempre o nosso bem-estar. Deus sabe que nós vamos ceder. Quando as pessoas ignoram as ordens de Deus, os resultados inevitáveis são as consequências negativas. A despeito de toda a sabedoria que Salomão teve, ele ali mostrou pontos fracos. Ele foi incapaz de dizer não à transigência ou aos desejos carnais. Tinha sabedoria, mas foi incapaz de dizer não. Que tenha se casado tantas vezes para fortalecer alianças políticas ou obter prazer, suas esposas estrangeiras o levaram à idolatria. Então, o que ele fez? Ele se casou por causa de alianças. Então ele foi se unindo com mulheres, fazendo alianças para quê? Para ter paz. Não foi isso que Deus propôs? Sabe o que é isso? É deixar de confiar em Deus. Existem pessoas que querem fazer aliança para subir, para crescer. E Deus diz, não é com essa pessoa, não faça aliança desse jeito.
Mas a gente quer fazer as alianças com as pessoas erradas, que têm motivações erradas. Lembra de Josafá e Acabe? O caminho era o mesmo. Acabe estava maquinando mal. E Josafá estava entrando numa aliança que não era para entrar. Então nós temos que ter cuidado com isso. E Salomão entra por alianças que não era para ele entrar. Para quê? Para ter paz no seu reino. Deus não prometeu paz por esse meio. A paz que viria seria pelo operar de Deus. Se Deus te prometeu, te chamou para o ministério, se Deus te falou que vai te colocar numa posição, não fique cavando essa posição. Não fique fazendo aliança com pessoas achando que vai chegar mais rápido, procurando atalhos. Cuidado com isso. Você pode despencar, você pode cair, você pode naufragar na fé por causa disso. Deus não é criança, não. Deus tem meios. Espere o momento de Deus, espere o tempo de Deus. Fique em oração, fique atento. Construa bons relacionamentos, mas não visando trampolim. Salomão fez tudo errado aqui. Ele se casa com várias mulheres, já era errado, poligamia. Além de se casar com várias mulheres, ele casa com mulheres de outras nações, que eram mulheres que adoravam a outros deuses. Tudo errado. Você vai ver que, de acordo com a posição da pessoa, os erros que ela comete vai afetar todo um povo. Se for um pastor presidente, vai afetar toda a igreja. Se for um pastor dirigente, vai afetar toda a congregação. Se for um líder de jovens, vai afetar todos os jovens. Ainda parte da igreja, de mulheres, a mesma coisa. Conforme for a tua posição, mais gente será afetada. Conforme você for conhecido, mais gente será afetada com a sua queda. E o inimigo usa isso como arma para destruir. Então, cuidado! Cuidado com isso! Salomão entra pelo caminho errado. Ele queria paz no reino através de alianças com gente errada. Deus não está nisso. É a mesma coisa de você querer fazer aliança com o diabo. Eu vou fazer aliança com o diabo. Para quê? Para ele me deixar em paz. Eu não aguento mais. Toda hora é uma luta. Toda hora é uma prova. O diabo fica me perturbando. Eu vou fazer aliança com ele. Porque se eu fizer aliança com ele, ele não vai mais me perturbar. Eu vou ter paz. Você faria aliança com o diabo? Mas quando você faz alianças com pessoas erradas, quando você usa coisas erradas para poder conquistar coisas que Deus te prometeu, mas você está usando meios errados, você está fazendo aliança com o diabo, porque é ele que faz as coisas erradas, é ele que segue pelos caminhos errados, é ele que procura atalhos. Fuja disso, porque isso trouxe a queda. Um homem mais sábio, e alguém vai dizer assim, pastor, é por isso que eu falo, o que adianta buscar sabedoria? O que adianta buscar conhecimento de Deus? O que adianta fazer teologia? Se Salomão, que era Salomão, tombou. Ei, você esqueceu de uma coisa, você está pulando uma etapa. Olha só, Esdras 7:10. E Esdras propôs no seu coração conhecer, que foi estudar, tá? Buscar no sentido de estudar a palavra do Senhor, entender, depois praticar e depois ensinar. Qual é o problema de Salomão? Salomão aqui, ele tinha conhecimento, tá? Mas ele pulou a prática. Uma vez que você desconsidere a prática em qualquer momento da sua vida, você vai tombar, eu vou tombar, qualquer ser humano vai tombar. Eu posso ser bacharelado em teologia, eu posso ser mestrado em teologia, eu posso ser doutorado em teologia, eu posso ter 3, 4 faculdades na área teológica, eu vou tombar. Porque o cristão, enquanto está aqui, ele tem natureza pecaminosa e ela não brinca. E o diabo vai se aproveitar dessa natureza para te derrubar. Então, entenda, o que faz uma pessoa cair não tem a ver com os estudos que ela fez. O que faz uma pessoa, a não ser que a motivação desses estudos esteja errada, mas o que faz uma pessoa cair é deixar de praticar aquilo que aprendeu. E isso é falta de sabedoria. Deu para entender? Porque quando você deixa de praticar aquilo que você aprendeu, está com falta de sabedoria também. É importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. E é verdade. Isso aqui que aconteceu, não aconteceu no início do reinado de Salomão. Esse desvio que veio na vida dele não aconteceu. E aí,
você vai ver o seguinte, ó. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Você lembra que Deus disse, se você obedecer, se você praticar juízos, se você andar em conformidade com a minha vontade, eu vou fazer o teu reino progredir. Aí Salomão confunde as coisas e fala, não, peraí, eu tenho que fazer uma aliança com esse reino, então eu vou casar com mulheres dessas cidades, desses países, dessas nações, para eu ter paz. Não foi isso que Deus mandou fazer? Não mandou fazer aliança com o inimigo, com pessoas idólatras, com pessoas que não tinham Deus. Deus não mandou fazer isso. Aliança nesse sentido, não mandou. Eu, como cristão, preciso conviver com os não cristãos, sim. Eu preciso dar bom testemunho, sim. Eu posso falar, conversar, sim. Eu só não vou viver na prática deles. Mas quando Salomão casa, ele passa, depois de um tempo, a adotar a prática. E ele começa a viver de uma forma que desagradou ao Senhor. E aí, preste atenção, ter sabedoria não garante a sua aplicação. Lembra que eu falei? Ter sabedoria é uma coisa, praticar é outra. No fim de vida, Salomão contrariou a maior parte dos provérbios que havia escrito, porque acredita-se que Salomão escreveu seus provérbios ainda mais novo. Se sabedoria é a aplicação do conhecimento, então obediência é a aplicação da sabedoria. Preste atenção nisso aqui. Se sabedoria é a aplicação do conhecimento, a obediência é a aplicação da sabedoria. A sabedoria de Salomão não falhou, foi ele que deixou de segui-la, ou seja, praticá-la. Salomão não se afastou de Deus imediatamente ou em um breve momento. Sua frieza espiritual teve início com um abandono gradual das leis de Deus. Ninguém se torna um incrédulo da noite para o dia. Ninguém se apostata da fé da noite para o dia. É gradualmente. Nenhum casamento acaba da noite pro dia, isso é conversa. Falar, o casamento de fulano acabou do nada, não existe isso não. Já tinha problema, você que não sabia, mas era um problema interno, eles que sabiam. Não vem falar isso comigo não, porque não vai funcionar. Dizer que o casamento acabou, do nada acabou. Pode ter certeza, tudo é gradual. Tudo é uma somatização de atitudes que colaboraram para o final daquilo. Seja do casamento, seja da vida espiritual. Fulano desviou do nada. Ontem mesmo ele estava aqui na igreja, agora já está no mundo. Estou falando de alguém que estava firme ali e está no mundo. Não, ele já vinha abatido. Já havia muitas coisas acontecendo na vida dessa pessoa que você não sabia. E às vezes você não sabia porque nem comunhão com essa pessoa direito nós temos. Porque hoje a igreja está muito individual. A gente não quer saber do problema dos outros, sabe para quê? Para não precisar ajudar. Sabe o que é isso? Egoísmo. Isso é egoísmo. Isso é falta de amor. A marca do discípulo é o amor. Você tem que ser honesto. Se você pode socorrer financeiramente, você vai socorrer. Se você não pode, você vai socorrer em oração, em abraço. Tem muitas pessoas que precisam de socorro financeiro, mas quando você dá um abraço, quando você dá uma palavra, quando você ora, aquilo trabalha no emocional da pessoa até Deus enviar o recurso financeiro. Mas a gente não quer se envolver com o problema dos outros, não. Deixa pra lá. O problema dele, dela, tá sofrendo porque deve ter feito alguma coisa que não deveria. Julgamento. Tudo isso está acontecendo. E nós, pastores, como é que nós nos posicionamos diante disso? Nós abrimos a boca para falar sobre isso, como tem se comportado muitas pessoas? Às vezes nem podemos abrir a boca porque eu mesmo faço a mesma coisa, né? É triste. É uma realidade dura, mas é uma realidade que está aí. Para todo mundo ver, uma frieza, um descaso, uma insensibilidade. Insensibilidade. Então, a frieza dele foi gradual. Com o passar dos anos, os pequenos erros cresceram até que resultaram em sua queda. As maiores dificuldades não são causadas pelos pecados que conhecemos, mas por aqueles quais procuramos nos justificar. Às vezes você sabe que você mente. Você já sabe que mente. Mas às vezes tem alguma coisa que você faz que você justifica. Então, esse pecado de mentir está te levando para o buraco. Mas mais para o buraco está te levando aquilo que você... mas eu fiz isso, mas sabe, né?
Às vezes alguém fala alguma coisa com você, você fica nervoso. E aí você quer bater. Tô falando de crente, tá? Quer bater, quer tirar satisfação. E aí alguém vem falar com você, mas fulano, você é um cristão, tem que dar... Ah, mas também ele me provocou. Tá se justificando. Ela me provocou. Quantos provocaram Jesus? Jesus deu soco em quem? Jesus bateu em quem? Jesus partiu para cima de quem? Me mostra, onde está isso? Aonde está isso? Ah, pastor, mas Jesus teve um momento lá, foi lá, derrubou a mesa dos cambistas, deu umas chicotadas e... É, um fato único. E ele estava fazendo isso com um propósito não a nível do reino. Sabe quando eu e você erra? Quando nós defendemos causa própria. E nós adoramos defender causa própria a todo momento. A nossa causa. A nossa causa. Às vezes a gente fica olhando para pessoas aí que se expõem para falar em relação ao reino. E a gente acha, eu não faria isso, eu não me posicionaria assim, eu não usaria esse linguajar. Mas engraçado, a pessoa está falando em favor do reino. Talvez eu não usasse determinadas palavras. A pessoa usa. Deus não sabe por que ela usa. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ela está fazendo pelo reino, não é por ela. Agora a gente quer defender a nossa causa. E aí a gente se afunda. A gente se afunda. Porque a gente quer justificar o nosso erro. Jamais devemos permitir que algum erro permaneça em nossa vida. Será que há em nossa vida algum pecado incontestado que se espalha em nós como um câncer mortal? Não devemos procurar justificativas para nossos erros. Confessamos nossos pecados a Deus e peçamos a Ele que nos fortaleça para que possamos resistir à tentação. Lembre-se disso. Devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Certo? Agora nós vamos para o último tópico da nossa lição, que é a construção do templo. O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. 1 Reis 5:5. Nisso se percebe que havia pureza no coração de Salomão nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor. Então, nós vamos ver aqui o seguinte. Salomão, ele tem esse propósito de construir. E nós vemos pureza no seu coração. Nos primeiros anos do seu reinado. Ele não estava contaminado ainda por essas alianças com outras nações por meio de casamentos mistos. Casamento com mulheres estrangeiras. E aí ele tem essa atitude na construção do templo. Foi empregado diversos materiais de altíssimo valor. Ele usou coisa de primeira qualidade. Vamos ver isso aí? 1 Reis 6:20-22. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo, e cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Oráculo é santuário, tá? Então Salomão, ele faz o melhor. Não é pecado. Não é pecado. Eu sei que hoje o Espírito Santo mora em nós, não se manifesta no templo, parede, construção. Mas não é pecado. Não é pecado cuidar do templo físico. No sentido, o templo lá, o lugar onde nós nos reunimos. Investir. Colocar lá cadeiras, ar-condicionado. Fazer o chão, as paredes, pintura, ornamentação, os instrumentos. Não há pecado nisso. Desde que o povo seja também atendido às necessidades. Mas não há pecado. A casa seja aberta espiritualmente. Sabe o que acontece? Sabe o que está acontecendo? Por causa de uma mentalidade de espiritualizar as coisas de Deus, tudo espiritualizado,
Existem muitos lugares que vão defender, não, mas o que adianta ter um templo cuidado e as pessoas estarem passando certas necessidades? É verdade, a pessoa precisa ser atendida. Mas o problema é a mentalidade nossa que está sendo formada em nós no seguinte sentido. Muitas vezes estão ensinando as pessoas apenas a orar e não a agir. Então, não mostram para elas que elas podem avançar, que elas podem crescer, que elas devem estudar, se qualificar, poder estar posicionada numa posição no mercado de trabalho. Quem disse que um cristão não pode ser um juiz, um advogado, um desembargador, um engenheiro? Quem disse que não pode ser? Quem disse? Uma consultora de moda? Quem é que disse? Uma estilista? Quem é que disse? Pode ser, mas o problema é que nós não incentivamos, muitos de nós, em muitos lugares, não se incentiva as pessoas a crescerem profissionalmente, porque sempre houve essa divisão da vida profissional com a vida espiritual. Existe uma visão de muitos líderes ainda hoje que a vida profissional atrapalha a vida espiritual. Sabe o que é isso? Visão compartimentada, achando que a vida do cristão é compartimentada. A vida espiritual é uma coisa, a vida profissional é outra. Errado! A vida cristã é um todo, como uma casa. Tem vários compartimentos, sala, cozinha, banheiro, área, mas é uma casa. A sua área não é a casa, é parte da casa. O seu quarto não é a casa, é parte da casa. A sua sala não é a casa, é parte da casa. Mas eles veem a vida como uma vida compartimentada. A sala é uma casa, o quarto é uma casa, a cozinha é uma casa, a área é uma casa. E é por isso que se defende. Cuidado, irmão, para que a sua vida profissional, seu trabalho não te impeça de servir a Deus. Errado. Se ensinasse o povo que através do trabalho eles glorificam a Deus, através do trabalho eles também honram a Deus, através do trabalho eles também podem ser mantenedores da obra de Deus, as pessoas não ficariam carregando um fardo pesado quando às vezes o patrão diz assim, hoje você vai fazer hora extra. E aí ele fica se culpando, eu tô pecando porque eu não fui no culto. Porque foi ensinado errado. Cauterizar a mente dessas pessoas. Colocam fardos que a Bíblia não coloca. Colocam regras que a Bíblia não coloca. Paulo vai chegar a dizer que se possível for, para não ser pesado ao seu irmão, trabalhe dia e noite. Aí é bíblico. Por que não usa esse texto? Por que essas pessoas que espiritualizam tudo não usam esse texto? Esse texto para eles não importa. Porque vai dizer, tá trabalhando, tá faltando culto. Aí o culto fica um pouco vazio porque as pessoas estão no trabalho. Ei, as pessoas que estão no trabalho estão ajudando a sustentar a obra de Deus, meu filho. Minha filha, em nome de Jesus, acorda para a realidade da palavra de Deus. Então, tem essa questão de vida compartimentada. Então não há nenhum problema de se investir no lugar onde nos reunimos. É claro que temos que cuidar também das pessoas, mas mais do que cuidar das pessoas é incentivar elas a crescerem profissionalmente. Coisa que em muito lugar não se incentiva. Não é só incentivar jovem, não. É incentivar a igreja inteira a estudar, a crescer, a se profissionalizar para poder alcançar. Não, mas aí ele vai trabalhar, ela vai trabalhar. Eu vou ficar incentivando gente para a marinha, para o exército, para a aeronáutica. Ele vai ter pouco tempo para vir para o templo. Em nome de Jesus, né? Só Deus. É uma tristeza. Fora aquelas pessoas que vão dizer assim, eu não vou incentivar nada, porque eu não consegui nada na vida praticamente, eu vou incentivar os outros e eu fiquei para trás. Não, eu não vou incentivar ninguém. Eu vou. Se depender de mim, pastor Mário Luna, você tá me ouvindo, eu vou. Não tenho qualificação a nível de exército, marinha, aeronáutica, mas se eu tiver que falar, eu vou. Não tenho qualificação de desembargador, juiz, advogado, engenheiro, mas eu vou incentivar sim. Estude sim, se dedique sim. Se você tiver que passar um período sem poder ir no templo, só poder ir no templo no domingo, porque você está envolvido com os estudos, porque você está envolvido com uma capacitação profissional, faça. Porque você vai precisar disso para a sua vida no dia a dia. Então entenda, você vai ser um mantenedor da obra de Deus. Deus vai se agradar disso. Faça com excelência. Coloque Deus em primeiro lugar e faça. E num tempo viável você vai poder estar ali mais presente. Quando tiver um feriado, uma oportunidade, você vai. Mas eu vou incentivar sim. Cresça profissionalmente sim.
Porque nossa geração não teve esse ensino, não fomos ensinados dessa forma, não houve essas palavras para nós. Muitos de nós pertencíamos a lugares que não incentivavam você a estar no culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A vida profissional, nada. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu vi muito isso acontecer, muito. E quando você faltava um culto na semana, você era recebido de cara feia. Então não vem pra cá não, porque eu sei o que eu tô falando. Tá bom? Em nome de Jesus. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus edificando uma morada de altíssima qualidade e excelência. Deu pra entender? De altíssima qualidade e excelência. É pecado? É pecado investir no templo, não o templo nosso, porque o Espírito mora em nós, mas no lugar onde nós estamos nos reunindo, não. Fazer salas para estudar. Eu fico olhando, alguns ministérios começam a fazer o templo, e aí não projeta salas, não projeta nada, a parte de ensino está jogado, largado. Sendo que através do ensino que as pessoas vão poder adquirir sabedoria. Como assim? Eles estão pensando em fazer salão de festa, salão de não sei o quê, mas salas para estudar, quase nada. No meio pentecostal há muito sofrimento com isso. Há muito. Tem igrejas que não, mas tem muito lugar que não pensa nisso em nada. Junto o povo vai... Se puderes, cancela até a escola bíblica dominical, culto de ensino. Para que isso? Vamos trazer o povo aqui para os cultos temáticos, para as campanhas. O povo não precisa muito disso, não. Eu já fui em culto que houve a manifestação do Espírito Santo, glória a Deus, de ouvir no final gente dizer assim, nem precisava da pregação da palavra hoje. Isso não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 100. Nem 100, passou de 100. Mais de 30 anos no Evangelho pela bondade de Deus, passou de 100. Isso é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do despreparo de algumas pessoas que estão na frente de determinadas coisas ou de determinados cultos. 2. O templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é forte característica do Antigo Testamento. E é verdade, tá? Só que, com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habitais em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo? Quando nos tornamos cristãos, deixa eu falar isso aqui, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Assim sendo, o nosso corpo não nos pertence mais. O seu corpo não é seu, é do Senhor. Nem o meu. O fato de Deus ter nos comprado por um bom preço alude nossa condição de escravos adquiridos em um leilão. É assim que funciona. A compra é como se fosse um escravo no leilão no tempo antigo. A morte de Cristo nos libertou do pecado, mas nos obriga a servi-lo. Obriga, que é uma obrigação no sentido de fazer por amor. Se alguém viver... Porque se você quer servir a Cristo, você precisa... Se você quer ter Cristo na sua vida, você tem que servi-lo. Não adianta você se dizer cristão e sem querer servir a Jesus. Sem querer obedecer a Jesus. Sem querer fazer o que ele manda você fazer. Então você não é cristão. Nem eu. A morte de Cristo nos libertou do pecado, mas nos obriga a servi-lo. Ou seja, foi mudado o Senhor. Antes de Jesus, escravo do pecado. Em Jesus, escravo de Cristo. Só que aí, vamos mudar a palavra? Porque tem gente que vai se sentir ofendida. Antes de Jesus, servo do pecado. Com Jesus, servo de Jesus. Tá bom? Se alguém quiser viver em um edifício de propriedade de outra pessoa, procurará evitar violar as regras do edifício. Tem regras. Por seu corpo pertencer a Deus, você não deve violar os padrões de vida estabelecidos pelo Senhor. Deus te criou para ser usado de uma forma agradável a Ele, sua vida. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo. Romanos 8, 9 e 11. Porque Ele habita em nós e pertencemos a Deus, nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal, proveniente da imoralidade nos pensamentos, desejos, atos, filmes, livros ou revista. Tudo que venha trazer imoralidade, temos que estar fora disso. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agradecemos a Deus em nosso corpo.
O cristão deve dar valor ao seu corpo como lugar sagrado em que Deus habita, devendo ter consciência de que, mediante a presença e o poder do Espírito, pode ser ajudado contra pecados como o da imoralidade sexual. Tá? Isso aqui é importante dizer. 3. A glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em 2 ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. Eles, os sacerdotes, não puderam permanecer em pé para ministrar os serviços sagrados. O que é ministrar? Efetuar, pôr em prática, empregar, aplicar. Isso é ministrar, tá? Realizar o serviço. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão, tá? Fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. 1 Reis 8, 22 a 53, 2 Crônicas 6, 14 a 42. Tá? O texto diz em 1 Reis 8, 11 o seguinte: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Tá? Prosseguindo. A segunda foi quando respondeu a Salomão na inauguração do templo. Antes eu poderia dizer que a alegria e o temor da presença fizeram Salomão proferir, como disse, né, uma das orações mais lindas, né, mais belas da Bíblia. A glória do Senhor encheu o templo depois que trouxeram a arca do concerto para dentro dele, onde a palavra de Deus habita e a obediência, ali permanece a glória divina. Você quer ver a glória de Deus se manifestar? Às vezes eu oro: Senhor, manifesta a tua glória na minha vida. Como é que Deus vai manifestar a glória dele na minha vida? Através da minha obediência à palavra dele. Se eu for um cristão que me propor a obedecê-lo, a lutar contra os meus próprios desejos através da ação do Espírito Santo, conhecendo as Escrituras, porque eu tenho que conhecer a Bíblia. Por que eu tenho que conhecer a palavra? Porque é a palavra que vai me orientar o que é agradável e não a Deus. Se eu não ler Bíblia, eu não sei o que é agradável a Deus. Então eu vou cometer um monte de coisa que é desagradável a Deus. Aí eu vou querer me desculpar. Ah, mas eu não conhecia. Mas eu não conheço por ser negligente, porque a palavra está à minha disposição. Eu tenho o direito de ler a palavra. Eu não leio porque eu não quero. Eu não leio porque eu tenho outras prioridades. Quais são as suas prioridades de vida? Se a prioridade de vida sua é o reino de Deus e a justiça, ler a Bíblia deve estar contido nisso. Orar deve estar contido nisso. Tá bom? Então vamos lá. A segunda foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. 2 Crônicas 7, de 1 a 3, diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui tem uma coisa interessante. Quando eles veem a glória se manifestar, eles adoram e louvam ao Senhor. Agora Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida, através do bom testemunho, das boas obras. Se eu me propor a isso, as pessoas vão adorar e vão louvar ao Senhor também. A palavra de Deus diz que os homens vejam as nossas boas obras, Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 16, e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, através da minha vida, as pessoas podem glorificar a Deus. As pessoas podem adorar a Deus. As pessoas podem querer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, falando quem era ele e quem ele hoje é. Eu estou vendo mudança, eu quero esse Jesus. O Jesus que transformou ele é o Jesus que eu quero que me transforme. Mas eu só dou mau testemunho, eu só promovo contenda, eu só promovo divisão, eu estou sempre envolvido em brigas, em desentendimento. Quem é que vai querer Jesus? E isso... Aí alguém vai dizer assim: ah, mas no templo eu me comporto como cristão. É por isso que a sua vida não pode ser compartimentada. Porque senão no trabalho você esquece que você é cristão. Na escola você esquece que é cristão. Na faculdade você esquece que é cristão. No supermercado você esquece que é cristão. Na rua você esquece que é cristão. No lazer você esquece que é cristão. As pessoas não vão ver o seu bom testemunho e não vão querer Jesus. E você deve pregar primeiro com o seu testemunho. E também com a palavra de Deus. Falando na palavra de Deus. Então aí está o grande motivo porque muitas pessoas estão com aversão ao evangelho.
Porque o que nós falamos não condiz com o que nós vivemos. E nós queremos oferecer para as pessoas aquilo que nem mesmo nós experimentamos ainda. Aí alguém diria se eu estivesse num culto. Foi forte agora. Dá para repetir? Nós queremos que as pessoas vivam aquilo que nós sequer ainda experimentamos. Como é que você está falando que Deus é aquele que tem poder de transformar, de mudar, de libertar aquela pessoa da vida que ela está, se você está cometendo um monte de coisa que não deveria, sendo já um cristão? Então é hora de pensar nisso, tá bom? Vamos pensar nisso, que a coisa tá séria, a coisa não tá boa, não pode ser do jeito que está. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus enviou fogo do céu para consumir as ofertas. Chamas arderiam continuamente sobre o altar das ofertas. Levítico 6, 8 a 13. Este fogo perpétuo simbolizava a presença de Deus. O Senhor também enviara fogo por ocasião da inauguração do tabernáculo. Assim o fogo apontava para a verdadeira consagração do templo, porque somente o poder purificador de Deus é capaz de santificar. A glória do Senhor refere-se a uma manifestação visível da presença e do esplendor de Deus. Aí a gente usa aquele texto, né? O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, o fogo tem a ver com a presença e o fogo tem a ver com a purificação. E como é que Deus vai se manifestar e como é que Deus vai purificar a nossa vida, transformar? Através da palavra de Deus. Através de estudarmos a palavra de Deus e em oração pedir, agora me transforma, Senhor. Eu aprendi que na tua palavra a tua vontade é essa, e eu estou vendo que eu estou fazendo assim. Eu quero ser mudado. Eu peço ao Senhor que me transforme. Eu peço ao Senhor que me dê vigilância para no momento que chegar o desejo, eu não venha cometer isso. É assim que o cristão deve proceder. E Deus ajuda. Mas quando ele é autossuficiente, ou então ele é teimoso, ou então ele acha, ele quer se justificar. Ah, não, eu faço isso porque eu sou assim, porque eu sou... é uma coisa da minha natureza, eu não consigo. Mas quem foi que disse que é você que tem que conseguir? É o Espírito Santo que vai te transformar. Mas você tem que querer. Se você não quiser, não tem Espírito Santo que transforme. Tá bom? Síntese do tópico 3. Tudo que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Se não for com pureza de coração, você pode ir para culto todo dia. Se não tiver pureza de coração, não adianta. Você pode ser um pregador. Se não pregar com pureza de coração, não adianta. Você pode louvar. Se não louvar com pureza de coração, não adianta. Não adianta. Precisa ser feito com pureza de coração. Isso é importantíssimo dizer. Conclusão. Salomão e seu governo proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto de Deus. O problema foi as alianças que ele fez, que o levou a decair da fé. Alianças essas que ele tinha a esperança de ter um reino de paz. Só que a paz não seria fazer paz com as pessoas erradas, com alianças erradas. Quem traria a paz seria o Senhor. Então, querendo ou não, Salomão passou a confiar no seu braço ao invés de confiar no Senhor. E é por isso que muitos ministérios de pessoas, muitos chamados que Deus fez para determinadas pessoas acabam não se cumprindo ou ruindo. Por quê? Porque elas passam a confiar nos seus braços, nas suas alianças, nos seus relacionamentos que foram feitos com motivações para fazer ele avançar, esquecendo de confiar no Senhor. Deus pode usar relacionamento para nos fazer avançar? É claro! Isso é óbvio. Ele vai, inclusive, fazer dessa forma. Mas a nossa motivação não pode estar nisso. Porque senão eu começo a escolher quem eu vou ficar perto. Ah, aquele ali pode me dar uma mão, aquela também. Aí eu me aproximo, sabe pelo quê? Interesse. Não se aproxime das pessoas por interesse. Porque o Deus que ela serve, e é o Deus que nós servimos, pode mostrar a ela quais são as intenções do seu coração. E você pode ficar no meio do caminho. Cuidado com isso. Bom, chegamos ao final da nossa aula para a glória de Deus. Na próxima lição vamos estar estudando o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Por que o reino foi dividido? Porque Salomão andou em desobediência a Deus e Deus resolveu permitir o reino ser dividido. Tá? E ao ser dividido, ele saiu
É aqui que está uma grande questão. Ao ser dividido, ele saiu do comando total da família de Davi e passou a estar uma parte com a família de Davi e uma parte com outras famílias, outros reis. Mas não era para ser assim. Continuaria tudo na família de Davi por causa da promessa que Deus tinha feito. Mas Salomão, ele acaba trazendo algo desagradável ao Senhor e aí Deus vai e permite ser dividido. Essa divisão que abriu, entrou. Então é sobre isso que nós vamos estudar na próxima lição. Olha, você já deu um like aí no vídeo? Dá um like, tá? Para nos ajudar. Você já compartilhou lá na sua rede social? Compartilha lá no Facebook, agora é a hora. Vai lá. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero fazer uma oração para encerrar esta aula. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, todos aqueles que assistiram esta aula. Pai querido, Pai amado, que o Senhor abençoe a nossa vida. Que nós tenhamos cuidado, Senhor, para realizar a missão que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos dê excelência para realizar. Que nós nunca venhamos fazer alianças com pessoas erradas, Senhor, para podermos colocar, Pai querido, em perigo o chamado que o Senhor nos deu. Que nós não venhamos confiar no nosso braço, na nossa força, e nem nas pessoas, Pai querido, erradas, humanamente falando. Que venhamos confiar unicamente no Senhor. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar. Senhor, não deixe que o nosso coração se enche de orgulho, de soberba, porque isso precede a ruína. Guarda as nossas vidas e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe e até a próxima lição. Continue orando por mim nesse ministério, porque é um ministério árduo, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.